Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das leis mais duras que existem no Brasil, a Lei dos Crimes Hediondos. Sabe, por mais de 30 anos, essa lei tem sido praticamente um espelho do que a sociedade mais teme, definindo quais crimes são tão, mas tão graves que precisam das penas mais severas possíveis. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que, afinal, faz um crime ser hediondo. Depois, vamos voltar lá para 1990, ver como tudo começou e acompanhar a expansão dessa lista década por década. E no final, a gente chega nos dias de hoje para ver o que essa lei se tornou e o que tudo isso diz sobre o nosso país. Ok, antes da gente entrar na lista de crimes, um ponto fundamental. O que significa na prática um crime ser classificado como hediondo? Porque, olha, é bem mais do que só um nome, viu? Acho que a pergunta que está no fundo de tudo isso é: quais crimes uma sociedade considera os piores de todos? A resposta para essa pergunta é o que define o que entra e o que sai dessa lista. Funciona como um tipo de termômetro, né, tanto moral quanto legal. E aqui está o pulo do gato. Chamar um crime de hediondo não é só para dar ênfase, não. É uma classificação jurídica que muda tudo. Ela traz consequências muito mais pesadas, como, por exemplo, não ter direito à fiança, ter regras muito mais duras para conseguir liberdade condicional, enfim, muda completamente o jogo de como a justiça funciona para aquele caso. Bom, então vamos fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar lá para 1990, o ano em que a Lei 8.072 nasceu. É aqui que está a base, o ponto de partida de toda essa história. Olha só como era a lista original lá em 1990. Dá para ver direitinho quais eram as grandes preocupações daquela época, né? O foco era bem claro em duas coisas. De um lado, a violência pessoal extrema, tipo latrocínio e estupro, e do outro, atos que podiam colocar muita gente em risco, como provocar uma epidemia que resultasse em morte. Era uma lista, digamos, bem enxuta, bem focada. Só que essa lista não ficou assim por muito tempo. A gente sabe, né? A sociedade muda, a política muda. E poucos anos depois, a lei já começou a crescer para incluir novas preocupações que foram surgindo. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter um mapa dessa evolução. A gente vai passar por cada um desses anos-chave para entender direitinho como a lista foi crescendo e se transformando com o passar do tempo. Então, a primeira grande virada veio em 1994. E foi uma mudança na estrutura da lei. Ela deixou de ser um parágrafo único e virou uma lista com incisos, sabe, numerada. Pode parecer um detalhe técnico, mas isso foi o que abriu a porteira para que novos crimes pudessem ser incluídos ali de forma muito mais fácil no futuro. E a novidade mais impactante de 94 foi essa aqui. Pela primeira vez, o homicídio entrou na lista. Mas atenção, não era qualquer homicídio. Eram casos bem específicos. Aqueles cometidos por grupos de extermínio ou os homicídios qualificados, sabe? Aqueles que têm alguma circunstância que torna o crime ainda mais grave. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo para o período ali entre o fim dos anos 90 e a década de 2010. É nessa fase que a gente vê a lei se esticando para abraçar uma variedade ainda maior de problemas sociais. Repara só na variedade de coisas que entraram nessa época. A lei foi muito além da violência direta entre pessoas. Passou a incluir crimes contra a saúde pública, criou proteções novas para pessoas vulneráveis e também para agentes do Estado e, muito importante, começou a focar bastante nos crimes com armas de fogo. E agora a gente chega na fase mais recente. E aqui as mudanças foram enormes, principalmente com aquele grande pacote legislativo de 2019. Olha esse número, 5. Só em 2019, 5 novas categorias de crimes foram adicionadas de uma vez só. A maioria delas focada em armamento pesado e em crime organizado. Isso por si só já mostra o tamanho do impacto do chamado pacote anticrime. Ali ficou muito, mas muito maior. Essa mudança no crime de roubo, por exemplo, mostra uma alteração de filosofia bem grande. Antes, o foco era quase só no latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Depois de 2019, o próprio ato de roubar usando uma arma de fogo ou restringindo a liberdade da vítima já podia transformar o crime em hediondo, mesmo que ninguém morresse. E essa mesma lógica valeu para a extorsão. O crime passou a ser hediondo não só quando terminava em morte, mas também quando tinha outras situações de violência, como manter a vítima presa, por exemplo. E não foi só uma redefinição de crimes que já existiam, não. A lei de 2019 trouxe tipos de crime completamente novos para a lista. E o foco aqui é muito claro. Era uma tentativa de combater de frente o crime organizado
E o uso de armamento pesado quase de guerra, tipo explosivos e armas de uso proibido. E quem pensa que parou em 2019 se enganou. A lei continuou mudando. Nos últimos anos, a gente viu a inclusão do feminicídio, o que reflete uma demanda social muito forte por justiça, né? Também entraram crimes terríveis que acontecem no mundo digital, como a exploração de crianças. Isso só prova que a lei é um organismo vivo que está sempre tentando responder a novas ameaças. Então tá. Olhando para essa trajetória toda, o que essa história nos conta? Qual é a visão geral disso tudo? Acho que a síntese é essa. Uma lei que começou com um foco bem específico, com 8 categorias de crime, virou uma legislação gigante que hoje cobre mais de 20 tipos diferentes de crimes. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. A gente vê um crescimento constante ao longo do tempo e um salto gigantesco nos últimos anos. Aquela que era uma ferramenta bem específica se tornou, na prática, um dos pilares da política criminal aqui no Brasil.